O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi o palestrante em dia especial na reunião Almoço Tá na Mesa da Federação. Em sua manifestação, projetou um crescimento da economia de 3% em 2018 e que sejam incorporados 2,5 milhões de brasileiros ao mercado de trabalho este ano. Meirelles espera que sejam criados 6 milhões de empregos nos próximos anos. Sobre o seu futuro político, o ministro prometeu anunciar uma decisão se sai ou não do governo na próxima semana. Disse que o país está na direção certa. Importante aqui na Federação porque é sempre positivo e relevante. Nós damos boas notícias. Né? As boas notícias é que o Brasil está crescendo, está criando emprego. Esse ano esperamos crescer 3%. E a criação de 2,5 milhões de empregos será decorrência disso. Portanto, estamos na direção certa. As reformas estão produzindo resultados. Toda a série de mudanças, aquelas mais visíveis, mas as menos visíveis também, aquelas mudanças como a duplicata eletrônica, cadastro positivo, viabilizando o crédito para pequenas e médias empresas e a queda do custo de crédito depois da aprovação do cadastro positivo para os consumidores e tudo isso, eu acredito que é uma série de medidas muito importantes e que são necessárias serem dadas no momento certo. Portanto, foi uma reunião muito interessante, com muitas perguntas. Falou que deve anunciar no início da semana se continua no governo e qual o partido que poderá concorrer. Se de fato eu devo sair do Ministério para disputar o mandato eleitoral ou se fico no Ministério até o final desse ano. E no caso de decidir por uma candidatura, qual seria o partido pelo qual eu seria candidato. O importante para mim é manter uma coerência, né? Uma linha de ação com tudo aquilo que eu já fiz, com tudo aquilo que eu penso, e com tudo aquilo que eu estou fazendo e que pretendo fazer. A minha carreira sempre tem uma coerência muito grande de atitude, não só de visão de economia, como de visão de país, como de integridade pessoal. E a minha ideia é discutir aí com os diversos partidos e qualquer que seja a opção, ou ficar no Ministério, ou sair, e se sair, qual partido, exatamente será dentro de uma atitude de coerência, de manutenção dos meus princípios básicos e, evidentemente, se eu for sair candidato, eu deveria ser candidato com um partido que tenha aquela mesma visão que eu tenho de qual seria e qual é a direção para o país, que não é algo desconhecido, é conhecido na medida que nós estamos fazendo isso, esse governo está praticando isso e as reformas estão sendo feitas, né? E o país está crescendo e já criando emprego. Portanto, já estamos nessa direção e acredito que é a direção que... Revelou que mandou fazer pesquisas qualitativas para saber o que o brasileiro deseja. Eu estou fazendo uma série de coisas. Em primeiro lugar, eu mandei fazer uma série de pesquisas qualitativas. Quais são pesquisas qualitativas? Aquelas que se reúnem grupos de pessoas em diversas regiões do país e representativos dos diversos segmentos da sociedade, e se coloca uma série de questões para essas pessoas e se coloca uma série de informações também, e a partir daí avalia-se o que essas pessoas estão esperando. A ideia é uma tentativa de entender, juntamente com as pesquisas normais, quantitativas, com milhares de pessoas, exatamente o que pensa, o que quer o brasileiro, o que deva ser levado em conta numa decisão dessa. É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu procuro ter muita responsabilidade nas minhas decisões e vou exatamente exercer isso agora mais uma vez. Quer dizer, ter todas as informações com tranquilidade e sem tomada de decisões precipitadas ou por vontade, ou por impulso, ou por vaidade. A minha ideia é fazer algo que de fato vai me permitir continuar servindo o país. Eu vou também levar em conta essas questões partidárias, né, que nós estávamos discutindo antes, quais são as prioridades, quais são os projetos para o futuro do país, de alguns partidos. Estamos conversando aí. Tenho conversado com diversos partidos, né? Tenho conversado com o próprio PSD, tenho conversado certamente com o MDB, um dos grandes partidos do país, tenho conversado também com partidos menores. Estamos conversando aí totalmente
realmente de uma forma transparente, tranquila, contínua, e vou fazer a minha escolha na hora certa. Comentou sobre a baixa aprovação do governo Temer. Eu acredito que é um processo natural. Existe uma defasagem muito grande entre o momento em que a situação começa a melhorar, né, e o fato de que isso se reflete, né, em diversos índices de opinião. É normal, isso ocorre, por exemplo, com a inflação, né? A inflação do ano passado já foi a mais baixa desde 1998. A inflação, portanto, muito baixa no Brasil. No entanto, a grande maioria das pessoas, no momento em que a inflação já era a mais baixa desde 98, ainda estavam com a percepção de uma inflação elevada. Por quê? Porque nós estamos saindo de uma inflação muito elevada. Então, a mesma coisa, está se criando emprego, mas ainda tem muita gente desempregada. Então, é normal que demanda um certo tempo até que a percepção de que a economia está melhorando, que o país está melhorando, que as reformas estão fazendo efeito, de fato, isso comece a ser totalmente sentido pela sociedade. Além de outras coisas que certamente demandam mais tempo, como, por exemplo, a reforma do ensino médio, a reforma do FIES, que é o sistema de financiamento para a entrada de estudantes que têm dificuldade de pagar a universidade privada, etc., financiamento pelo governo. Em resumo, tudo isso é um processo que vai sendo comunicado e entendido por todos gradualmente. Ouvimos o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Para a Rádio Agerte, Eduardo